O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Tem havido um mistério, coisas que Deus tem falado conosco, e a nosso respeito, o Espírito Santo tem falado e tem dito: nunca tal se viu. A nosso respeito, Deus tem dito isso, de muitas maneiras, só que nem todos estão percebendo, infelizmente, e essa percepção das coisas espirituais é que vão, irmão, gerar a sua confiança. Você vai fazer que nem eu, vai encarar revólver, vai encarar pistola, vagabundo com a pistola na mão, eu vou te matar, talvez isso não é muito fácil não, vai dizer, vai encarar, se você entender o que é isso, o que é geração Jesus Cristo, se você entender. Quantos lembram que Deus já revelou várias coisas e disse essa frase? Foram várias situações e Deus disse assim: esse anjo nunca desceu no planeta Terra. Quem lembra disso? Você não entende o que é isso? Você não consegue compreender o que é isso? Em 2000 anos de cristianismo, tem anjos que só agora foram liberados para vir sobre o planeta. E não são apenas anjos, são anjos de uma posição muito importante. Não é apenas um ser angelical, mas é devido à posição que ele ocupa. Ele estava planejado para descer, mas se geração Jesus Cristo não se levantasse, ele nunca desceria à terra. São coisas muito transcendentais. Se você não entender que Deus não te chamou para que um vagabundo tire a tua vida, tu não serás nada, irmão. Se você não entendeu isso, se eu começo a falar nisso, você já está aí, o pastor vai tocar nesse assunto. Estou com medo. Se tu está com medo, você nunca será nada. Porque medo todo mundo tem, mas fé também. E eu tenho que confrontar minha fé com o meu medo. E é muito fácil dizer que há um Deus quando eu me escondo debaixo da cama. Eu quero ver dizer que há um Deus quando você abre o peito e diz, vem. Aí você diz, há um Deus. Aí Deus diz, eu estou contigo. Porque Deus não nos deu o espírito de... então, os covardes... E aproveita que a porta é larga, né? Dá para sair um monte ao mesmo tempo. Irmão. Tá com medo? Levanta e vai para casa, não esquece a tua Bíblia. Isso aqui, Deus tem mostrado que é um quartel. Aqui Deus vai levantar o sangue que Ele está precisando, irmão. Ou você acha que são mentiras as profecias que eu até fiz questão de botar lá, porque Deus deu essa direção, obviamente, coloquei aquelas profecias. E os irmãos até falam, pastor, vai até lá embaixo. Eu falei, não, isso tem um tempo, tem um número de profecias determinado. E quando Deus mostrou, é a última, vem a última aí. Eu falei, caramba, vem a última aí. E a última vez, está lá, é de lá para cá, né? Então, irmão, se você não entender a grandeza do Deus que te chamou a esta obra, você não será nada, porque você vai temer diante das dificuldades. Imagina, Pedro, depois de ser preso, espancado, jogado no cárcere, aí o anjo vem e fala com ele e diz assim, te libertei, agora volta para o mesmo canto lá onde você foi preso, vai encarar os mesmos arrogantes, prepotentes que podem tirar a tua vida, vai lá encarar ele. Quando perguntarem, cadê o Pedro? Sumiu do cárcere? Está lá no mesmo lugar pregando. Como? Não é possível. Aí você vai dizer, não, mas Pedro contemplou um anjo, né, e recebeu uma ordem direta. E você? Eu te digo uma coisa, meu irmão, está aqui alguém que é bem maior que Pedro. Você não está entendendo qual é o projeto de Deus na tua vida. Não existem exércitos que acabem com geração Jesus Cristo. Você não entendeu isso.
Sabe por quê? Porque você não crê na palavra. Você tem uma fé falsa. Porque está escrito, quando abrimos a Escritura, a porta que eu abro. E por que tu não crês? É com o que está escrito. A palavra de Deus é nossa arma. A palavra de Deus é nosso escudo. É com o que está escrito que desafiamos tudo. Basta para nós o que está escrito. E quando Jesus diz, a porta que eu abro ninguém fecha, irmão, ele não está brincando. E não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Onde está a sua fé, irmão? Hoje nós vamos ter 2 pregações, essa que você já está ouvindo, e vem uma outra aí mais suave, mais light, para você almoçar mais tranquilo. Tomara que o Espírito Santo não te deixe almoçar tranquilo, que ele fique te lembrando só essa primeira aqui, ó. E ele fique te perguntando, onde está a tua fé? Deus não te chamou, não derramou sangue por você, para ninguém, nem nada, nem um abismo, nem um acidente, nem a fatalidade interromper o chamado dele na tua vida. Cai na real, irmão. Cai na real, para de duvidar de Deus. Tem gente que nunca se imaginou com uma arma na face e duvidando dessa arma. Eu sempre me imaginei nisso e eu já realizei esse desejo. Esse desejo eu já realizei. Eu já tenho esse desejo realizado. Já passei por isso. E você, quer passar também? Quer passar? Então você precisa entender que não inventaram a arma para te matar. Não inventaram a cruz para te crucificar. Quem vai preparar a cruz para você ser crucificado é o teu próprio Deus. Porque nenhum homem tem autoridade para isso. Ninguém toca nos ungidos do Senhor. As minhas ovelhas tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Você está duvidando da palavra de Jesus? Se tu estiver duvidando da palavra de Jesus, meu irmão, aqui não é teu lugar. Aqui nós estamos treinando para confiar na palavra e não para duvidar dela. Quanto tempo você tem de igreja? Aí você vai ver que o teu medo, o teu temor vai justificar que tu nunca conseguiu pregar o evangelho para ninguém. Tu nunca conseguiu levar uma pessoa que ficasse nos atos do Senhor. Por quê? Porque a tua vida não está sendo exemplo suficiente. E quando falo de vida, não é aquilo que os homens veem, é aquilo que Deus vê. Então, meu irmão, seja lógico. Lembra da pregação? Como é que chama a pregação? Lógica. Tem uma pregação que nós falamos de fé e falamos de lógica. Dizemos, isso não é questão de fé, isso é questão de lógica. O que é uma lógica? Está aqui, Jesus falou, a porta que eu abro ninguém fecha. É uma lógica, acabou. Eu vivo isso, pronto. Eu vou exercer fé, que fé? Eu confio na palavra, acabou. É lógico, isso é lógico. Eu não preciso processar isso. Isso é uma palavra direta. Você tem palavras diretas? O que você tem feito com 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido? O que você tem feito com isso? Nós temos vários exemplos aqui no ministério de coisas gloriosas. Tinha lá um vagabundo que ia assaltar lá o comércio do irmão Paulo Sérgio, caiu fulminado. Primeiro tentou matar o irmão Mateus, né? Deita aí e tal, cadê o dinheiro? Está escondendo, não sei o quê. E disparou. Quando disparou, caiu morto. Temos exemplos agora aqui, né? Pistola disparada, encostada no peito do irmão Alex. Eu vi, eu estava presente, o cara engatilhou, deu os primeiros. Ali não tinha só uma bala, não. Porque bandido não anda com pistola com uma bala, faça-me o favor. E eu vi engatilhar. Eu sei que primeiro tem que dar o golpe para depois disparar. Pelo menos isso eu sei, né? Sabe como é? Assisto muitos filmes. E eu quero saber da próxima qual vai ser a sua atitude. Se vai tentar de novo se esconder debaixo da cadeira ou vai dizer, só o Senhor é Deus.
Leva tu contigo o nome, meu irmão, de Jesus o Salvador. Mas não apenas uma combinação de letras, J-E-S-U-S. Leva contigo os conceitos, os princípios, o que este nome representa, e não um idioma. E assim você vai ser verdadeiramente um vencedor. Põe a sua fé em xeque com a sua própria covardia. Ninguém é super-homem, irmão. Mas eu sei que quando a minha fé é confrontada, eu não posso negar que Ele tem poder. Ninguém é valentão, mas quando a minha fé for confrontada, eu sei que Ele virá no meu socorro se eu não duvidar. Se tu creres, tu verás a glória de Deus, se tu creres. E se tu duvidares? O que aconteceu com Pedro? As águas iam tragando. Senhor, me socorre! Homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Não é para duvidar. O impossível, o andar sobre as águas é para crer. Se tiver que morrer afogado, morra afogado crendo. É assim que funciona. Morra crendo, mas não morra duvidando. É assim que funciona, irmão. É simplesmente assim. Só que muita gente já leu Bíblia. E como leu Bíblia? Já fez cursinho de teologia. Um negócio chamado curso de liderança. Olha só, malditos sejam esses enganadores que ministram cursos de liderança, se nem eles não são. Malditos sejam que quando eles estiverem ministrando o curso de liderança, que dê um câncer na garganta desses malditos. Desgraçados. Quem faz curso de liderança é Jesus, é o Espírito Santo na intimidade contigo. Homem nenhum te leva a ser um líder. Isso é obra que só Deus faz. Que morram podres, que caiam fulminados diante da sua plateia. E voltemos a ouvir mais uma vez, morreu pastor aqui, morreu pastor ali, morreu pastor ali. Voltemos a ouvir essas notícias. Raça maldita. Então, meu irmão, é se tu creres que tu verás a glória de Deus. Mas se tu duvidar, homem de pouca fé, porque duvidaste? E assim você vai ver que verdadeiramente o Senhor é Deus. Amém. Apocalipse 3,14 diz: ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, irmão? Poder sentar. Essa passagem bíblica, sempre que nós lemos, nós sobressalta a questão de alguém que pensa que tem tudo, mas no fundo Jesus vai dizer: tu não tem nada, tu tem que ainda comprar veste para que não apareça a tua vergonhosa nudez, tu estás nu. O que tu chama de riqueza não é riqueza diante dos meus olhos, né? Isso é o que nós sempre entendemos
ao ler nisso, tu não és quente, tu não és frio, ou seja, tu não tem uma posição definida. É o tipo da pessoa que não tem caráter, não tem personalidade, ela não se definiu na vida, ela não sabe o que quer, ela é um Renato Suete da vida, né? Um dia o cara pensa que é crente da Universal, porque na Universal não tem crente, mas ele pensa. Aí outro dia ele, não, agora eu sou empresário, cai na prostituição. Não, agora eu volto para a igreja. Não, agora eu vou ser padre. Não, agora eu vou para o adventismo do 7º dia. Não é frio e nem é quente. Ele tem um conceito de Deus na cabeça dele que ele não se rende e fica aquela loucura como se estivesse em cima do muro. Mas pelo menos muita gente acha assim, não, eu estou em cima do muro, então estou no alto, ninguém me toca. Não, quem fica em cima do muro é só para que a sua queda seja pior, irmão. Só isso, porque você tem que ter uma posição, você tem que pular para o lado certo. Qual é o lado certo? O lado certo é aquele que você recebe a direção lá em Mateus 6,6. Você orou, teu Deus fala contigo e a história está encerrada. Eu sempre digo para as pessoas, amigo, eu estou te falando isso, eu sinto Deus falando pela minha boca para muitas pessoas que me encontram por aí, eu digo, estou te falando isso, mas esquece o que eu estou dizendo, porque eu posso mentir para você. Mas vai lá para o teu quarto, como diz a Bíblia, Mateus 6,6, entra no teu quarto e tal, lá ninguém mente para você, lá você vai ouvir a verdade, vai para lá. E eu sei que as pessoas não vão para lá, sabe por quê? Porque eu não as vejo aqui. Se elas forem para Mateus 6,6, elas vão sentar aqui, porque não tem outro lugar na terra onde elas possam sentar. Então, irmão, esse texto aqui, ele sempre sobressai esse antagonismo de uma posição de, aqui está sendo escrito, ao anjo da igreja, quer dizer, a liderança da igreja, não é anjo. Jesus não mandou uma carta para um anjo, não, por favor, nada disso, né? A carta está vindo através do apóstolo João, no arrebatamento lá de Apocalipse, essa carta está vindo pelas mãos de João, e não necessariamente não seria João quem iria entregar essa carta, porque a igreja realmente existia fisicamente, mas não quer dizer que João entregou lá, não, mas vamos até acreditar que a carta chegou, ou pode ser que não tenha nem chegado, porque além do literal, nós lidamos com algo espiritual, tanto que essas cartas hoje elas valem perfeitamente, não vale? Tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. Você não lembra de um monte de gente que poderia receber essa carta? Mas tu és um miserável, tu és um desgraçado, tu és um cego, tu és um nu. Você não lembra de um monte de gente que poderia receber essa carta? Um monte de organização, aliás, que haja correio para entregar em tudo que é Universal, em tudo que é Assembleia, em tudo que é Batista. Haja correio, nem daria. O jeito é jogar na internet mesmo, né? Para eles verem, né? Porque a coisa está feia, irmão. Verdadeiramente, eu tenho alegria. Não deixo de ter temor. Eu tenho alegria em saber que sou verdadeiro. Eu tenho essa alegria de poder olhar no espelho e dizer assim, graças a Deus, até aqui não me corrompi. Meu irmão, ultimamente, nos últimos anos, eu faço só uma oração. Deus, tem misericórdia da minha alma, para que eu não decepcione o teu nome. Só isso. É só o que eu não quero, é decepcionar o nome do Senhor, porque está escrito, aquele que está de pé, ó, abre o olho, meu amigo. Estar de pé não significa que tu não possas cansar, desejar uma cadeirinha, desejar uma rede, perder a visão, sair do campo de batalha, ir lá para a sombra e água fresca. Muita gente diz para mim assim, muita gente aqui do bairro, não, meu negócio é comprar uma casinha aí para o interior e viver tranquilo até a morte. E você, o que você pensa? Não, eu estou procurando campos de batalha, eu quero guerra. Eu quero guerrear as guerras do meu Senhor, porque o meu Senhor tem dito, eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra. Ele está precisando de guerreiro e não de quem descanse. E muita gente diz assim, Jesus me deu esse dinheiro, Jesus me deu esse recurso, vou comprar uma casinha ali e vou viver tranquilamente. Se Jesus te deu dinheiro, meu irmão, se Jesus te deu recurso, é para você comprar armas. Não essas que o mundo vende, outras. E os recursos de Jesus não são
recursos que vão te levar a coisas naturais. Não, as coisas de Jesus te levam sempre às coisas espirituais. Esse é o caminho que ele traça na nossa vida. Então atenta, tem gente que não entende às vezes, né? Já começamos a falar sobre isso, sobre o privilégio às vezes dos trabalhos que tem. Às vezes o camarada trabalha, 6 horas por dia, às vezes tem uma escala que dá a ele uma folga para ele buscar a face do Senhor. Tem gente por aí, irmão, que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, de domingo a domingo, é uma loucura, e o camarada fica naquela luta, às vezes querendo ir para a igreja, querendo servir a Deus, e fica na luta terrível. E outros têm o privilégio de ter uma escala, poder servir a Deus, poder estar na casa de Deus, poder ler uma Bíblia, poder ouvir as coisas de Deus, poder aprender uma música para exaltar a Deus, e não aprende, e perdem esta oportunidade. Eu hoje falo para muita gente assim, ó, o que vocês têm hoje, internet, eu nunca tive isso. Tu quer aprender a tocar um violão hoje, vai lá na internet, tem um monte de dica e dá para você galopar. Eu não tive nada disso, eu quebrei pedreira aí, mas o Senhor foi comigo, me deu graça e misericórdia, amém, irmão? Então, inclusive hoje, quem aprende pela internet não consegue saber mais que eu. Com tudo que a informação que tem na internet, não consegue saber mais que eu. Eu brinco com os profissionais aí, eu brinco. Agora, essa manhã mesmo, Deus estava me dando uma dica. Por que as notas, como que eu sei que a música é em nota menor ou nota maior? Isso já estava rodando na minha cabeça há um tempão, mais anos. Mas essa manhã deu um estalo. Eles não têm como me acompanhar, sabe por quê? Porque eu sigo Jesus. Não tem como, meu irmão. Isso aqui é a escola de tudo. Se duvidar, qualquer hora nós vamos ter aqui uma escola de medicina, irmão. De vez em quando alguns irmãos ligam para mim, pastor, eu estou assim, eu falo, faz um chazinho disso. Faz um chazinho daquilo. Já tomou um chá de boldo, irmão? É maravilhoso, né? Chá de boldo é horrível, mas é um santo remédio, não é não? Eita, agora, quem criou o boldo? O nosso Deus, irmão. Criou o boldo para você, para o teu socorro, na hora que tu está no sufoco. Enfim, nós viemos aí de uma tradição que conhecemos algumas ervas, não essas que são muito conhecidas por aí, mas nós conhecemos algumas ervas que resolvem bem o organismo humano. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, irmão. Muito grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então, meu irmão, essa carta é atualíssima, né? Eu, quando leio essa carta, me passa em memória um monte de organização que pensa que porque tem dinheiro, que são algumas coisas. Eu sempre digo assim, vem cá, Jesus teve dinheiro? O barquinho que ele ia não era dele. O sepulcro que ele foi não era dele. A casa, dizem que a casa que Jesus mais se hospedava era na de Lázaro. Não era dele. Jesus não teve nada. Foi um pobre coitado? Não foi um pobre coitado. Nunca se viu Jesus dizer para os seus discípulos assim, eu estou com fome, não sei o que comer. Nunca se viu isso. Então é Deus que opera todas essas coisas gloriosas na nossa vida, e essa carta é uma realidade muito terrível, mas eu quero que você atente para cá, ó, quando diz assim no verso 21, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Sempre que aparece qualquer passagem bíblica, capítulo 21 ou verso 21, isso me chama muito a atenção e parece que todas elas apontam para o mesmo caminho. Impressionante como Deus preparou o 21 de uma maneira especial realmente, né? Então, ao vencedor, eu vou conceder se assentar comigo, como eu também venci, e o Pai me deu que me assente com ele no seu trono. Ou seja, antes dessa tal vitória que Jesus está falando, ele não se assentava no trono do Pai. Amém, irmão? Desde antes da eternidade, você vê que no começo aqui Jesus fala assim, olha,
testemunha fiel, o soberano da criação de Deus. Algumas versões dizem o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus foi o primeiro a ser criado. Ele é o soberano da criação de Deus, ele é o mais alto, ele é o que tem a posição mais alta entre todos os seres que foram criados. Embora muitas vezes a gente vai achar melhor a palavra gerado, para se enquadrar melhor. Deus gerou Jesus, porque Deus deu ao mundo seu Filho unigênito, mas enfim, a versão bíblica aqui diz que ele é o soberano da criação de Deus, ele é o princípio da criação de Deus, ele é o top, ele, dentre os gerados ou criados por Deus, ele é o máximo do que Deus quis criar, o seu próprio Filho. Então, esse Jesus, soberano da criação de Deus, desde que ele foi criado, lembra que ele falou assim: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Os cientistas dizem que o nosso planeta está caminhando para 7 bilhões de anos em existência. Enfim, nós sabemos que quando Jesus diz antes que o mundo existisse, está falando de algo muito anterior a isso, mas muito anterior a isso. E desde que Jesus foi criado, passaram-se bilhões de anos e ele nunca assentou-se no trono do Pai. Ou seja, assentar-se num trono não é apenas assentar-se num trono. Assentar-se num trono significa exercer o poder e a autoridade que aquele trono representa. É isso que significa. É este exatamente o significado. Então, quando Jesus diz: o Pai me dá que eu me assente no seu trono, é aquilo que ele falou ao ressuscitar: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então ele assentou-se, ganhou o direito de assentar-se no trono e exercer o poder que esse trono emana, a referência do trono. Então, soberano, princípio da criação de Deus. Agora, quando ele diz ao vencedor, significam essas conquistas que ele triunfou. E aonde que ele venceu? Onde foi a batalha de Jesus que nós entendemos que ele venceu? Foi a sua vinda à terra e o cumprimento da missão do Pai. Ou seja, quem olhasse para Jesus poderia dizer assim: ele é o top. Já está escrito que todos os anjos de Deus o adorem. Acabou, ele não precisa de mais poder nenhum. Não tem mais nada para ele, ele já herdou todas as coisas. Ele é o Filho do homem, ele herdou todas as coisas. E, no entanto, eu acho que até Jesus se surpreendeu quando o Pai vem e diz assim: bela vitória, meu filho, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, e emana o poder que tem no meu trono. Aí vem Jesus e diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno, a porta que eu abro, ninguém fecha. Aí Jesus se declara o máximo, coisas que só o Pai poderia fazer, agora foi dada a ele também fazer, porque ele conquistou o direito de estar no trono, pelo que ele padeceu. Não temas padecer, meu irmão, porque aí está a tua vitória. Não temas sofrer como Jesus sofreu na via dolorosa, porque aí vai se manifestar a tua grande glória. Aquilo que está proposto para a tua vida passa pelo Calvário, passa pelo vale da sombra e da morte, passa por um túmulo. A tua vitória vem depois de um sofrimento, irmão. Tem uma frase que eu escrevi aqui, ó: sacrifício gera galardão. Sacrifício gera recompensa. Mas não é, meu irmão, você se sacrificar, é você
obedecer a Deus no sacrifício que Ele te pede. Tem muitos palhaços por aí se sacrificando e quase se flagelando como um hinduísta. Palhaçada, besteira. Mas aquilo que Deus te pede, isso vai te gerar galardão, como gerou para Jesus. Jesus disse assim: pai, eu vou lá morrer pela humanidade. Isso foi projeto de Jesus? Não. Ele falou o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O projeto de Cristo vir cumprir aqui essa grande glória de morrer foi um projeto do Pai. Paulo diz: o mistério do Evangelho que estava oculto desde tempos antigos, mas agora revelado. Então, Jesus veio para cumprir o projeto do Pai. Por quê? Porque o Pai é maior do que ele. Jesus não tinha nenhum projeto sobre a terra, ele não tinha autoridade para exercer nenhum projeto sobre a terra, irmão. Isso tudo foi planejamento do Pai. Como é chamado Jesus? O Verbo divino. Lá no princípio, em Gênesis, diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também é Deus. Então, disse Deus: haja. Esse poder da palavra, quem está realizando ele? Jesus. Mas a ordem vem do Pai. Isso é muito óbvio na Escritura. Então você precisa entender a posição que tinha Jesus e a posição que ele agora tem. Mas foi conquistada com sangue, suor e lágrima. Jesus chorou entrando em Jerusalém. Você já chorou também, muitas vezes? E qual o motivo que Jesus chorou? Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, ajuntar-te a mim, mas tu não quiseste. E Jesus chorou. Por quê? Ele estava na terra para morrer pelo homem. Não existe maior amor do que esse, disse ele, de dar a sua vida pelos seus inimigos, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Não existe maior amor do que esse. Então, quando Jesus vê o seu amor não correspondido e conhecendo o futuro que esperava aquele povo, Jesus chorou. É um exemplo de um caminho que nós temos. Muitas vezes fazemos muito, irmão, por alguém, mas não querem nos dar ouvido. Jesus está dizendo: quantas vezes eu enviei os profetas, eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste, eu não posso fazer mais nada. Aí chorou, porque ele sabia que ele ia chegar diante do templo e dizer assim: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70 foi uma carnificina inacreditável. Ele não queria aquilo. Mas tem pessoas que quando olham para um palhaço de terno e gravata, reverencia, bota a cara no chão. Mas quando olha para alguém de calça jeans, pensa que é menor. O homem é maior ou menor não pelo que ele tem por fora, mas pelo que ele tem por dentro. É assim que se mede o valor de um homem, pelo que ele tem por dentro e não pelo que ele veste por fora. Nós lutamos, mas você é um pobre coitado que ganha salário mínimo, que trabalha nos serviços gerais, ninguém quer te dar ouvido. Chora, meu irmão, mas o teu galardão está segurado. Um dia vão lamentar por não ter se curvado à verdade que saiu dos teus lábios. Jesus carregou a cruz dele, mas Deus não deixou que aquela cruz fosse de graça. Chegou lá, Jesus sofreu um aparente abandono, coisa que nenhum de nós sofreu. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o extremo. E foi por isso que no Getsemane ele suou gotas de sangue. A angústia dele foi ao extremo, mas tudo pelo qual Jesus passou foi galardoado. Você pode dizer: o sacrifício de Jesus foi muito terrível, e eu vou te afirmar, foi o limite do que ele podia suportar. Porque o que diz a Escritura?
Deus não nos dá nenhum fardo maior que possamos carregar. Não virá sobre nós nenhuma tribulação que não possamos suportar. Você confia nisso? Então, quando um exército se acampar contra ti, meu irmão, significa que você pode vencê-los. O sofrimento de Jesus foi terrível, claro que foi terrível. Ele veio para essa missão porque ele é muito forte e nenhum de nós tinha capacidade para cumpri-la. Mas tem outras coisas que nós podemos fazer. Vamos fazer então! E cá entre nós, o espírito de alguns aqui estão fervendo a tal ponto que talvez já possam estar prontos a morrer pelo seu irmão. Olha, tem gente aqui que na hora do perigo afasta todo mundo, quer expor o seu próprio peito. Se alguém tiver que morrer, vai ser eu. Tem alguns que dizem isso aqui dentro. Alguns estão prontos para morrer pelos seus próprios irmãos, enquanto outros vão fugir ainda. Meu irmão, a tua luta vai te gerar um galardão tremendo. Deixa de ser trouxa. Põe os teus olhos na eternidade. Porque isso daqui vai passar de um jeito ou de outro, ou como diz a Escritura, os céus e a terra passarão, ou com a tua morte, porque você não vai durar para sempre, ninguém vai inventar o elixir da vida. Tu vai morrer de uma forma ou de outra, tu vai sair desse planeta, e não vai voltar nunca mais, porque essa palhaçada de reencarnação é coisa de endemoniado. Após a morte segue-se o juízo. Põe os teus olhos na eternidade, porque senão, sabe o que vai acontecer? Quando chegar lá na eternidade, você acaba ficando decepcionado, porque a Bíblia diz, eis que olhei e vi uma grande multidão. Você quer estar no meio dessa grande multidão? Eu vou te ser sincero, com todo o meu coração, eu não quero, eu quero estar nos pés de Jesus, beijando os pés dele. E lá no céu, muitos não vão poder nem tocar nas vestes dele, mesmo salvos. Não interessa o que nós vamos sofrer, não interessa o que nós vamos passar, interessa que nós precisamos conquistar galardões. Tem lá uma grande multidão. João diz assim, eu olhei e vi uma grande multidão, era tanta gente, graças a Deus, né? Era tanta gente, que João diz assim, que ninguém podia contar. Quando ele olhou, ele falou assim, não dá para contar esse povo. Aí ele diz, é uma multidão que ninguém podia contar. Era muita coisa. Mas ele olha para um outro lado, ele diz, e eu vi a mesa, o Senhor sentado na cabeceira, eu vi as bodas do Cordeiro. Ali não era uma grande multidão. Ali era para aqueles que conquistaram galardões e tiveram o privilégio, o direito de assentar-se naquela mesa. Então, meu irmão, coloca os teus olhos na eternidade. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego arriscaram a vida diante daquela fornalha, eu fico imaginando se ao chegar no céu, quando nós chegarmos no céu, que nós olharmos, vai ser reconhecimento automático. Lá está aqueles 3 valentes. As vestes deles vão ser diferentes. O lugar deles é diferente. Imagina um Daniel que arrisca a vida na cova dos leões. Duvido se quando você pisar nos portais celestiais que levantar a tua cabeça, tu não vai dizer logo, ali está Daniel. Mas tu vai olhar para uma multidão imensa e vai dizer assim, ali eu não reconheço ninguém. Não tem ninguém ali de tanto valor. São os que escaparam pelo fogo. Eu te confesso, não quero estar entre a grande multidão. Eu não quero estar entre a grande multidão. Eu me gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Já levei 2 pancadas no rosto, um monte de pancada no corpo. E o mais deixa o meu Senhor fazer.
Muitos que me agridem hoje, onde estarão na eternidade? Eu sei onde estarão, mas eles não sabem aonde eu estarei. Não tenho medo de nada, porque eu sou ovelha na palma da mão de Jesus. Ninguém me pode arrebatar, ninguém pode tocar num fio de cabelo da minha cabeça se ele não disser toca. Você crê no livro de Jó? Deus falou para o profeta, Deus falou para Jeremias: ó Jeremias, se estivesse nessa cidade aqui, Jó, Daniel e Noé, eles pela sua súplica livrariam só as suas almas. Ou seja, foi feita menção do livro de Jó. Você crê no livro de Jó? O livro de Jó diz que o diabo intentou contra o servo de Deus. Quando chegou, foi detido. Tenho que pedir permissão. Você sabia que para tocar na sua vida tem que ir lá pedir permissão? Ah, mas vai lá e vai tocar, né? Pedro, esta noite, Satanás pediu para te cirandar como trigo. Eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Ele não vai tocar em você. Por que não vai tocar? Por que não vai tocar em Pedro? Porque Jesus deixou bem claro, para que a tua fé, porque não estava pronto. Foi por isso, porque não estava pronto. Mas Jó estava pronto. Posso tocar? Pode, arranca tudo dele. Mas tu vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. Então arranca tudo, que eu quero ver se ele vai blasfemar na minha cara. Deus sabe em quem confia. Deus sabe em quem confia, meu irmão. Existem obras que são entregues na mão de qualquer um. O camarada fracassa aqui, fracassa ali, e Deus depois levanta alguém, desenterra as espadas, traz de volta as adagas, e as obras vão sendo realizadas de tempo em tempo. Mas tem certas obras que não podem ser fracassadas. É ali e agora. Onde estão os teus inimigos? Onde estão os teus adversários? Onde estão os que se levantaram contra ti? Onde estão as ameaças dos valentes, dos gigantes? Onde estão? Quando eles aparecerem, tu mostra para eles o teu Deus. Põe à prova, irmão. Tem uma passagem na Escritura, aqui nessas cartas, em que Jesus fala assim: olha, não temas o que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Quando uma tribulação de 10 dias, dá para se imaginar, claro que a Bíblia fala muito mais do profético do que no natural, mas olhando para o natural, uma tribulação de 10 dias é pouco para toda uma eternidade que te espera para ser galardoado. 10 dias de tribulação. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Eu te digo, Paulo não ficou 10 dias não, né? Tem relato aí de que pelo menos 2 anos Paulo ficou detido, dentro de uma casa, sem poder ir para canto nenhum, guardado por um soldado. Essa prisão de 2 anos, sem contar as outras de cidade em cidade, que ele falou, o Espírito Santo me revelou que de cidade em cidade me esperam são açoites, cadeias e algemas. Quando ele disse, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, eram as marcas do chicote. Mas onde está Paulo? Como os 24 anciãos, te exaltamos, ó Cordeiro, Filho de Deus, de Deus. Olha os 24 anciãos cantando. Ó Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diz Apocalipse que eles pegam as suas coroas. Paulo está lá no meio, Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, eles pegam a sua coroa e dizem, digno és tu, Senhor, de receber a honra e a glória. Foi o teu sangue que
comprou para ti povos de todas as tribos, línguas e nações. Digno é o Senhor. Renunciam à coroa porque reconhecem a grandeza de Deus. A coroa continua com eles. Essa atitude vista por João significa apenas o que estava no profundo dos seus corações: viver e morrer pelo seu Senhor. Irmão, eu tenho que às vezes parar um pouquinho, porque verdadeiramente, como Deus disse para Moisés: Moisés, homem nenhum pode me contemplar e ficar vivo. A gente já sente algo que parece que o organismo vai explodir, não vai suportar. Então, irmão, aguenta firme as tuas pancadas, aguenta firme a tua tribulação, aguenta firme as tuas angústias. Tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem muita gente, meu irmão, que está vivendo a sua vida aí, que nem um panaca, que nem um animal, que sai para trabalhar de manhã para providenciar a caça para sua cria, depois volta e vai dormir na sua toca e espera depois um novo dia, quando o sol nasce, para sair em busca de outra caça. Nós não somos animais. Jesus Cristo não morreu por nenhum leão, não morreu por nenhum tigre. Jesus Cristo morreu por você, por mim, foi por nós que Ele morreu. Isso que estamos fazendo aqui não é brinquedo não, meu irmão. Você não está aqui para chegar numa caixa de oferta, jogar 10% do teu salário, do teu suor e virar as costas, não. Se essa é a tua atitude, vira as costas e nem volta. Ninguém aqui está pedindo dízimo nem oferta, aqui não tem placa de dízimo. Aqui não se para culto para pedir dízimo, aqui se para culto para dizer assim: hora da oferta, quem quer vir morrer por Cristo? O teu sacrifício vai gerar um teu galardão. Que muitos vão chegar depois, salvos pelo fogo, para o meio da multidão, vão olhar lá na frente o altar de Deus, vão olhar Jesus sentado, irmão, assim, ó, com a mão estendida, fazendo carinho na cabeça de alguém, e alguém vai dizer assim: quem é aquele lá tão amado do Senhor, hein? Pode ser você, pode ser eu, mas vai ter alguém que nunca lá no céu não vai receber nem o toque das mãos de Jesus. Eu estou avisando. Tem as bodas do Cordeiro, tem a grande festa, mas tem pessoas que Jesus vai passar em revista. Vem cá, quem é aquele homem lá que não tem veste nupcial? Ele pode ter veste de salvação, mas não nupcial. Aqui nesse pedaço não, põe ele para fora. Eu sei. Será que nós vamos conquistar todos os espaços no céu? Talvez seja um pouco de prepotência, mas que eu vou lutar. Agora, uma coisa eu já coloquei no meu espírito desde que li a Bíblia pela primeira vez: eu não quero estar entre a multidão. Não quero. E acabou-se a história. A minha ambição é no céu. E acabou-se a história. Tudo que eu faço é em função do céu. Tudo que eu penso é em função do céu. Cada vez que eu ergo as mãos, cada vez que eu dou um passo, é tudo em função do céu. Atente para o teu sacrifício. Nunca será maior que o teu Senhor, Cristo Jesus. Nunca será. Mas o teu sacrifício vai te gerar galardão. Então não temas, não fica com medo de nada. Tem às vezes algumas pessoas que os irmãos fazem uma piada assim: o fulano lá, o cara crente, 88 anos na vida com medo de morrer. Tinha que estar pedindo para matarem ele. É verdade. Podia, quem quer me martirizar aí? Já não tem mais nada para viver mesmo? Eu estou com 52. Quem dera que meu dia da partida fosse agora.
Quem dera eu caísse morto aqui nesse púlpito agora! Eu não estou brincando, eu não estou brincando. Sabe, meu irmão, essa é a realidade. Mas tem gente que parece que é o elixir da vida. Vive, 90 anos. Aí eu tenho que me cuidar. Cuidar o quê, meu amigo? Tu completou 90 anos, vai lá, compra um caixão, entra num consórcio, deita no caixão e pede para te sepultarem. A Escritura diz que o viver demais é o quê? É enfado da carne. A Bíblia diz que quando se passa dos 75 anos já é enfado, já é um peso. Quer glória, morra por Jesus Cristo, carrega a tua cruz, entra no túmulo. E deixa só o quarto dia, quando ele te chamar, vem para fora. Aquele que em ti começou a boa obra, deseja aperfeiçoar, deixa ele trabalhar. Olha, Deus falou aqui nesse ministério, levantará uma nova geração, e essa geração não conhecerá o sentido do medo. Aleluia, Deus! E eu acredito que de alguma maneira, pela misericórdia do Todo-Poderoso, pelas suas compaixões infinitas, pela sua graça insondável, eu tenho sido esse exemplo. Aleluia! Santo de Israel. E quando eu proclamo aqui que não inventaram arma para me matar, eu provo que não inventaram. Aleluia, Deus! Santo de Israel. A única coisa que me faz correr é a direção do meu Deus. Eu corro ao centro da sua vontade. A minha angústia é só uma: Deus, me diz o que fazer. Deus, às vezes eu passo alguns dias sem fazer nada, eu fico agoniado, fico desesperado. Deus, qual é a próxima missão? Parece que Jesus às vezes quer nos dar um descanso, mas eu não quero descanso. Eu quero trabalhar enquanto é dia, porque à noite cedo vem. Então, meu irmão, não esqueça essa frase: o teu sacrifício vai te gerar um galardão, e esse galardão lá no céu te dará um destaque por toda eternidade. Quer conquistar alguma coisa que se destaque lá no céu? Trabalhai aqui enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém. Pastor, no momento do louvor do Sérgio Lopes, do terceiro louvor, eu vi a igreja com as suas vestes salpicadas de sangue, e Deus me deu uma palavra, e a palavra é essa: a minha igreja não conhece o seu real valor. A minha igreja não conhece o valor do meu sangue, por isso não conhece o seu real valor. Assim diz o Senhor nesta manhã. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo, que é poderoso. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã gloriosa, o Espírito de Deus me deu uma visão com o Senhor. Eu via o Senhor receber uma veste de linho puro, só que as suas vestes naturais sumiam, e o Senhor, o tempo todo do culto, estava ministrando com essas vestes de transparente, de linho puro. Logo em seguida, eu vi os portões, o portão da igreja, 3 anjos. E à medida que as pessoas iam adentrando a este lugar, as suas vestes também mudavam para um linho puro. E as roupas eram colocadas
do lado de fora e só entravam com essas vestes de linho puro. Então essa visão cessou até aqui. Aleluia. Não, Sidney? Não? Irmão Marcos? Amém. Irmã Cláudia, eu vejo um anjo, um anel na mão. Esse anjo, esse anel é para você. Esse anel é para você. Esse anel em duas pedras. Uma de cor amarela e a outra de cor verde. E do lado está escrito assim, autoridade. Esse anel para usar na mão esquerda. Na mão esquerda está escrito autoridade. Amém. Mestre, eu tive uma visão com a Bahia. A questão da Bahia, Deus tem me falado muito comigo, me causado uma certa agonia, a Bahia. Deus está querendo levantar um exército, né? Um exército de guerreiros na Bahia, para que se forme um grupo de oração na Bahia. Porque hoje a Bahia está desse jeito. O diabo está operando na Bahia, dominando. Mas vocês não sabem quem será a Bahia no milênio. O que será a Bahia no milênio? A Bahia será um centro de estudo bíblico no milênio. A Bahia será um centro de estudo bíblico lá no milênio. Assim diz o Senhor. Até aqui. Amém. Amém. Irmão Davis. Paz, igreja. Irmão André, o Senhor me deu uma palavra para entregar a ti. Eu tenho te dado muito do que você tem pedido ou ousou pensar. Irmão, eu posso te contemplar agora, você e sua filha dentro da sua casa, como uma chama viva. Tu, meu servo, irás contemplar o meu juízo. Me honres, assim diz o Senhor. Me honres, meu servo, assim diz o Senhor. Irmão Alessandro, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Tu, meu servo, me permitiu mudar a sua estrutura. Não engulam uma palavra sequer, seja para quem for. Eu vejo espadas em suas mãos, irmão. Não engula uma palavra sequer, seja para quem for. A minha palavra é sim, sim, não, não. Assim diz o Senhor da geração de Jesus Cristo. Mestre, na oração inicial, eu vi descer, mestre, então, não sou justo, eu vi descer fogo na congregação inteira e ficou pelo chão. Ao decorrer dos louvores e da pregação, mestre,
O Senhor era uma chama viva, a pregação saía dessa chama. Deus me fez contemplar, mestre, esse fogo subir até a cintura de todos, inclusive de mim. E o Senhor me deu uma palavra para a congregação. Quem ousou falar dos profetas que eu tenho levantado? Quem ousou em dizer que a direção que eu tenho dado ao meu sacerdote não é bem assim? Quem ousou falar do seu irmão com malignidade no seu coração? Mestre, alguns mestres se tornaram cinzas. O Deus da geração Jesus Cristo manda dizer a esses que se tornaram cinzas: perdestes uma grande oportunidade de ser modelado pelas minhas mãos. A partir de hoje, eu, o Senhor, digo: só os verdadeiros ficarão aqui dentro. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Até aqui, mestre. Volta aí. Amém, irmãos. Quando o irmão Davis falou de você, irmão, eu vi uma armadura ser colocada em você. E quando eu olhava para você, irmão, não vi espaço aberto. Inclusive, seu rosto estava coberto, irmão. O irmão estava completamente armadurado. Louvado seja Deus. Irmão André, quando o Davidson falou que via você e sua filha como chama de fogo, tocha de fogo, dentro de casa, eu vi a sua esposa contemplar isso, e quando ela contemplava, ela caía no chão, irmão. E eu via que ela estava desfalecida no chão. Tamanho era o fogo que estava em você e na sua filha. Louvado seja Deus. Mestre, eu estava ouvindo o culto de quarta. Teve um momento do louvor, daquele louvor, Nosso Deus Não É Assembleano. O irmão Afonso bradou e disse: graças a Deus. E no final, o Senhor também disse: graças a Deus, nosso Deus não é assembleano. Mas no momento que o irmão Afonso bradou, eu via várias vestes de assembleanos serem trazidas aqui na frente do púlpito, aquelas vestes grandes, aqueles coques de cabelo ternos. E eu via se acendida uma fogueira, irmão, mestre. E eu via aquelas vestes pegarem fogo, serem queimadas diante do púlpito. E hoje, eu estava pensando, na hora que eu estava escrevendo essa visão, Deus me deu uma outra visão. Eu vi os templos assembleanos perderem o alicerce. E os templos estavam vazios. Então eu vi o púlpito desaparecer, afundar. Eu vi o chão deles afundarem. E eu vi as pessoas chegarem para o culto. Quando a porta se abrir, não vê nada no chão, não vê púlpito, e elas se desesperavam. Amém. No começo da oração, naquele clamor que o Senhor fez, eu vi o gigante de pedra. Eu vi ele destruir várias casas no Morro de Santo Cristo. Depois ele saiu daqui e foi até Blumenau. E ao redor de onde os irmãos estavam, ele agarrou 3 homens pelo pescoço e uma mulher. E ele os destruiu.
Depois ele retornou para cá. Então eu vi que ele dobrou os joelhos dele no meio dessa rua e olhou para o céu, e ele começou a clamar, mestre. Eu vi esse gigante clamar, como se pedisse a Deus urgência no que ele tinha feito. Então eu vi que ele entrou pela igreja, ele subiu no púlpito, se juntou ao Senhor e se tornou um só. Louvado seja Deus, mestre. Aleluia, Deus. Irmã Cláudia, no segundo louvor, eu vi um anjo lhe trazer uma vassoura de ouro, e nessa vassoura ela tinha uns garfos também, e era lhe entregue essa vassoura. Impressionante a visão do irmão Marquinho, porque ela tem tudo a ver com o que Deus me mostrou. É a autoridade que Deus está te dando. Ele fará a seleção desse lugar, e essa seleção passará por ti. Assim diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Ainda durante os louvores, mestre, eu via anjos entrarem aqui, naquele louvor, o sangue de Cristo. Eles se curvaram diante do púlpito, eles se prostraram diante do púlpito, mestre, numa reverência. Eles se prostraram, vários anos, chegaram aqui, dobraram os joelhos, se prostraram diante do Senhor. Louvado seja Deus. No momento dos comentários, impressionante, eu vi 7 tanques daqueles blindados flutuar e apontar aquela arma em direção ao ministério. E eu via que o Senhor continuava a falar. Então eu olhei para as mãos do Senhor, haviam serpentes nas mãos, e o Senhor lançava essas serpentes na igreja. Eu vi algumas mulheres levantarem, e uma das serpentes agarravam no calcanhar, e as mulheres saíam correndo, com aquela serpente agarrada nas pernas. E a maioria dos irmãos permaneceram intactos em seus lugares. E eu vi, irmãos, que essas serpentes até encostavam nas pernas dos irmãos, mas quando elas mordiam, elas morriam. E elas ficavam mortas do lado, mas eu vi o sangue dos irmãos jorrar com aquela mordida. Mas aquelas serpentes morriam do lado dos irmãos. Louvado seja Deus. Eduardo, eu vi um anjo, ele parou do lado do irmão Diego e ficou um tempão olhando. Eu achei que essa profecia era com Diego, então ele deu a volta, ficou do seu lado, e foi no momento do louvor que a irmã Eliane louvava. E ele ficou lhe olhando, irmão. E Deus está te cobrando, irmão, o teu louvor, a tua adoração e a tua entrega a Ele, meu irmão. Assim te manda dizer o Senhor nesta manhã. Essa senhora que está na frente do Marquinhos, atrás da Noelma, eu não sei o nome da senhora, mas eu vi a senhora com a Bíblia na mão. A senhora desfolhava a Bíblia, mas as folhas da Bíblia estavam completamente em branco. Você lê, mas não compreende. Você olha, mas não enxerga, porque ainda não se curvou a esse púlpito. Assim te manda dizer o Senhor. Durante a palavra, mestre, eu vi o púlpito mudar de cor e ele ficar completamente negro. Completamente negro, mestre. Irmão Paulo Mota, eu vi um homem, esse homem corria, batia em carros, ele corria, batia em paredes, a boca desse homem espumava muito. Depois eu vi que ele girava, ele vinha rodando, ele parava na sua frente. Ele se aproximou de você e começou a juntar. Eu vi que a testa dele
começou a entrar na sua. Então eu vi um anjo vir, cortou esse homem e tirou de volta. E esse homem, irmão, é um espírito de loucura que o diabo estava tentando colocar no irmão, e o irmão recebeu o livramento nesta manhã. Assim te manda dizer o Senhor. Mestre, eu tive uma visão com Salles e o menino dele. Aonde ele andava com aquele menino era um holofote. Só que eram demônios que olhavam e tentavam acompanhar aquele menino aonde o irmão Salles ia. E aquele menino, ele não é uma simples criança. Ele é um projeto de Deus. Assim diz o Senhor. Eu via que os anjos andavam preocupados, porque eram vários demônios, mestre. E vários anjos acompanhando o irmão Salles com aquele menino. E eles se incomodavam, aqueles demônios, com aquela criança, mestre. Mas ele é um projeto de Deus. Aleluia, irmãos. Até aqui, louvado seja Deus. Quando estávamos louvando, aquele louvor Terra e Céu, eu tive uma visão. Eu vi como se um círculo ficasse ao redor da igreja e do povo, e como se emanasse um poder ou algo, uma luz, algo assim, que subia até a glória desse círculo. Subia, só que esse círculo ele não era completo, ele não fechava, tinha uma parte que não fechava desse círculo, e então descia uma luz, e essa luz descia, subia, esse poder, essa luz também, né, que não era bem uma luz, era algo mais rígido, ele subia ao céu e descia essa luz do céu, e esse círculo, ele vinha, e no púlpito, assim, uma parte do púlpito ficava sem fechar esse círculo, né? E o entendimento que Deus me deu foi esse. Muitos não estão agradando a Deus com os seus louvores, por não estarem totalmente submissos às direções do púlpito. E assim diz o Senhor: quem não for um só com esse púlpito, não terá o seu louvor e suas orações aceitas por mim, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. E tem mais. Não adianta se esconder, não adianta se esconder. Muita gente pensa que Deus não é vivo nesse lugar. Deus está colocando isso no meu espírito. Muita gente pensa que é brincadeira. E Deus está falando que vocês sabem com quem eu estou falando. Brevemente vocês verão com quem vocês estão brincando. Eu não aceitarei insubmissão. O preço que o meu servo tem pagado é muito alto. Eu não aceitarei insubmissão. E vocês verão isso. Brevemente, diz o Senhor. Eu matarei. Eu matarei, diz o Senhor. Eu matarei. Quando estávamos louvando aquele louvor Rei dos Reis, eu vi 3 espadas caírem do céu e ficarem na frente do púlpito. Então eu vi o irmão Alexandre Genésio indo lá e pegando uma. Eu vi o irmão Altair indo e pegando uma espada. Essas espadas são muito grandes, são maiores do que uma pessoa normal. Muito grande, elas têm tipo 2,30 m, mais ou menos, de altura. Como se fosse uma lança grande, mas era uma espada,
E eu vi o irmão Altair lá pegando uma e a outra, na visão, eu ia e pegava. Amém. Quando estávamos louvando aquele louvor do Sérgio Lopes, Sangue de Cristo liberta de todo pecado, bem nessa parte do louvor, quando falou essa frase, eu tive uma visão. Eu vi uma cruz e soldados romanos iam pregar alguém na cruz, alguém sem camisa. Eu não vi a face nem nada. E quando ia bater o martelo, né, com os cravos na cruz, quando botou o prego assim, a pessoa tirava a mão e fugia. Fugia desse acontecimento. Então eu vi outra mão que se deixava ser crucificado. E quando batia o sangue que jorrava, ele vinha e caía, encobria alguns da igreja e caía pelo chão. Era muito sangue que jorrava daquela mão, muito sangue. E o sangue ia jorrando e cobria alguns e cobria o chão. E então, nessa hora, eu vi um grande anjo vindo sobre aqueles que estavam, aleluia, que estavam sendo encobridos pelo sangue. Este anjo é o mesmo que esteve no Getsemane. É o mesmo anjo que esteve no Getsemane. Eu vi ele nessa visão. Deus tem uma grande obra de martírio a realizar no meio de nós. Amém. Quando o Júnior estava louvando, eu vi uma faca. Uma faca. Essa faca tinha um cabo muito bonito. Era uma faca muito forte, aquelas facas largas e finas. Assim foi essa faca. E o anjo deu essa faca pro Júnior. Pro Júnior, essa faca foi dada. Amém. Quando a irmã Dayana estava louvando, tive uma visão. Desceu um anjo. Ele tinha umas asas muito bonitas. Suas asas ficavam atrás das costas, assim, fechadas. Muito lindas essas asas dele. E ele vinha por trás de você, irmã, e ele botava como se fosse uma tiara de prata por cima da sua cabeça. E nessa tiara estava escrito louvor. Essa tiara foi colocada na sua cabeça. E ele te vestiu com uma veste azul e branca. Essa veste era azul e branca. E Deus tem uma grande obra contigo, uma grande obra mesmo contigo, uma grande obra. Tu serás para Deus. Tu serás para Deus um grande tesouro, porque Ele mostrará ao mundo inteiro como se comporta um verdadeiro adorador. Tu louvarás ao Senhor sem se preocupar com o dia de amanhã, como tu tens feito, diz o teu Senhor. Tu louvarás Ele sem se preocupar com o dia de amanhã. Assim como Ele quis fazer com a tribo de Levi, Ele fará na tua vida. E tu serás exemplo para outros. Amém. Eu vi o Senhor, mestre, sentado na mesa da cozinha do Senhor, um papel, e o Senhor parece que fazia duas estratégias, assim, fazia X, assim como se fossem pessoas, colocava um em cima, outro, e depois do outro lado, assim, no mesmo papel, na parte de cima, o Senhor fazia outra coisa, assim, como se fosse estratégia. E eu tenho uma palavra do Senhor, Deus. Assim te diz o Senhor, meu mestre. O Senhor dará estratégias ao Senhor que para todos, sem exceção, para todos parecerá uma loucura. Para todos. Mas esta é a maneira que Deus mostrará quem são os que seguirão o Senhor até o fim. Amém.
Quando o senhor mestre estava falando ali de trabalhos, né, que tem gente que trabalha em serviços gerais, trabalhos inferiores, mas, enfim, aquela palavra que o senhor deu ali, né, e nesta hora eu vi uma espada enrolada com uma serpente nela, e o entendimento que eu tive foi esse. Foi quebrado hoje uma grande artimanha de Satanás na vida de alguns, de menosprezar o trabalho de alguns, de botar as pessoas por causa do que fazem como inferiores. E hoje essa espada realmente foi quebrada. Na hora que o senhor falou, eu vi um anjo quebrando e cortando até a serpente ao meio. A cauda dela ficou para um lado e ela saiu, não cortou a cabeça dela, mas cortou ela no meio com a espada. Amém. Quando o senhor falou de Paulo, e dos 24 anciões, eu tive uma visão. Eu vi 24 tronos e os que estavam nele brilhavam muito, muito, muito. E a hora que o senhor falou de Paulo e do lugar de Paulo, eu vi um dos anciões se levantando e levantando a sua mão, e eles estavam louvando. Todos estavam sentados e de cabeça baixa louvando, e eles tinham coroas na cabeça. E na hora que o senhor falou de Paulo, ele levantou a mão, esse ancião, levantou a mão e sorriu. E como se um anjo trouxesse uma faixa para ele, como se fosse algo que ele tivesse ganhado. O que eu vi eu não consigo descrever, mas como se fosse uma faixa de luz colocada no peito dele. Assim eu vi uma faixa branca, brilhava muito, muito essa faixa. E o anjo vinha e colocava no peito dele. Essa visão foi incrível, esses tronos voavam, como se não tivesse chão onde eles estavam. Eu não sei explicar, tinha chão, mas não era chão. Foi uma visão impressionante. E o que eu sei é que esse ancião levantou a mão, ele sorria muito. E um anjo veio e trouxe, como se fosse uma faixa de luz, colocou assim no peito dele. Amém. Algum dos profetas? Um instantinho. Eu vi uma espada sendo colocada na frente da Vânia. E essa espada era colocada na sua frente, Vânia, sem um auxílio de mão. Ela flutuava na sua frente. E assim diz o Senhor: tem um tempo para embanhar essa espada. Alessandro, assim diz o Senhor: não te sustentei neste lugar há tanto tempo para fazer amizade. Magno, assim diz o Senhor: é um recado do Senhor para ti. E te diz, entenda essa palavra: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Entenda essa palavra, assim diz o Senhor. Eu vejo aquela ampulheta enorme aqui na frente, ela continua aqui na frente. E assim diz o Senhor: há um tempo dessa seleção, não durará muito tempo, está se findando o seu tempo. Conserte a tua vida, ou não irá mais permanecer neste lugar. Assim diz o Senhor. Hein? Quando o irmão Rômulo falava da espada, que era a mim entregue, o irmão Alexandre e a ele, eu vi, irmão Davis, você recebeu uma espada. Ela não era tão grande, mas ela crescia, ela ia crescendo devagar, irmão, ela crescia aos poucos. Amém.
Ainda nesse contexto, mestre, eu via o irmão Daniel, ele contemplava a espada, ele ia em direção à espada, olhava, via o anjo com a espada grande. Então ele olhava, e o anjo olhava para ele, ele estendia a mão, o anjo colocava, ela tombava. Ele não conseguia segurar aquela espada. E eu entendi que a hora dele vai chegar, mas ainda não era a hora. E aquela espada era como um fardo pesado para ele ainda. Amém. Eu tive uma visão com a irmã Jailma, onde eu vi ela com os olhos fechados, como se ela tivesse morta. Então eu vi que os olhos dela se abriam e se arregalavam assim, do nada, de repente, quando ela olhava à volta dela, ela só via anjos. Quando o irmão Rômulo deu aquela palavra sobre martírio, eu tive uma visão contigo, irmão Reinaldo. Eu via os teus olhos fecharem. Daqui a pouco eu vi o seu corpo flutuar, deitado. E eu via que você passava pelo teto da igreja e subia. Quando chegava acima, eu via 2 anjos te segurarem, irmão. E eu via que você despertava e olhava, mas você olhava sorrindo. E os anjos te levavam, e eles também sorriam contigo. Eu consigo ver quando falo. É algo tremendo, irmão, de Deus para a sua vida, irmão. Eu não consigo ver, eu estou falando aqui, mas eu sei o impacto dessa visão. Eu vejo o irmão subindo e 2 anjos te conduzindo, irmão. Você olha para baixo e contempla a igreja. Eu tenho um projeto de martírio contigo, homem. Assim te manda dizer o Senhor, o teu Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Algum dos profetas mais? Não? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Bendito Deus glorioso, te damos graças pelo teu sustento, pela tua palavra, pela tua direção, pela tua orientação, pela tua fortificação, pelo teu fortalecimento, pela tua palavra que não volta vazia, mas cumpre o que te apraz. Olha para nós, Senhor, e vê que não viemos aqui buscar nada para nos engrandecer, mas sim aquilo que vai engrandecer o teu santo nome. Não somos fortes, Deus, mas a tua palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Tu és forte, Deus, tu és poderoso. Capacita-nos a irmos até o fim, porque até aqui quem nos ajudou foi o Senhor, o nosso Deus. E sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Conduz-nos, pois com certeza nós cremos que somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém, irmão. Vamos em nome de Jesus.